Boa noite, boa noite. Meu nome é Sandro Luiz Soares e hoje mais uma vez a gente está aqui junto para fazer essa live muito bacana sobre resiliência, gratidão e perseverança. Hoje eu vou receber um convidado aqui muito especial, um grande parceiro, Cássio Carvalho, grande amigo. Cássio se conectou comigo através da história do irmão dele, do Caio, que fez uma live comigo sobre a ressignificação na semana passada. E hoje nós vamos bater um papo aqui para poder desmistificar um pouco, a gente poder ajudar, a gente contribuir com a nossa percepção de mundo em cima dessas palavras, da resiliência, gratidão e a palavra perseverança. Vamos lá, tamo junto? Vamos ver se o Caio já está aqui disponível. Se o Cássio já está disponível. Ver se ele está por aqui. Ver se ele... Cássio acabou de entrar aí. Meu jovem companheiro. Vamos lá tentar ele. Só um minutinho, gente. Por favor. Deixa eu tentar fixar aqui. Fala, Cássio, boa noite. Fala, Sandro, boa noite, tudo bom? Deixa só eu tentar aqui colocar esse... Fixar comentário, show de bola. Fala, Cássio, como é que você tá? Beleza? E aí, tudo jóia? Sossegado, e você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me escutando bem? Também tô te ouvindo bem. Deixa eu só posicionar um pouquinho aqui o celular, para que a gente possa ficar mais posicionado aí. Isso, me oriente. Vamos lá. O que precisa fazer? Como é que você tá, cara? Não, você tá show, você tá bonito pra caramba, tá show de bola aí. Tá tranquilo, opa, tá tranquilo. Beleza. Belezinha. E aí, como é que você tá? Tudo em ordem, graças a Deus. Tranquilo? Tudo jóia. Pessoal, para quem está entrando agora aí, esse é o nosso grande amigo Cássio. Nós vamos bater um papo hoje aqui sobre 3 palavras muito bacanas sobre resiliência, sobre a gratidão e perseverança, onde a nossa vida tem algo muito em comum, tem algo muito parecido, vida de muita superação, pautada em muita resiliência, em muita força, né? Te levando ao fio da navalha com a palavra certa, muita, como se fala, arma, né, Cássio, para que a gente possa ir numa boa guerra, uma guerra da vida, a guerra da esperança. A gente, graças a Deus, tivemos forças aí para poder, as armas certas e corretas para poder combater as provações, né, cara, as limitações, etc. Então, primeira coisa que eu queria te perguntar, meu amigo, eu queria que você contasse um pouco, falasse pro pessoal aí quem é você, né? Fala um pouco sobre a tua história de vida e como que você está atuando hoje aí na tua vida, no teu trabalho, enfim. Pode explorar um pouquinho aí sobre o Cássio. Tá. Comento só do que eu estou fazendo nesta etapa. Isso, você pode contar um pouquinho sobre você? Ou já quer que Isso, exatamente. Como é que você está atuando hoje? Os tropeços lá de trás. Não. Pode se apresentar normalmente aí pro pessoal. Depois nós vamos entrar na tua história um pouquinho. Tá? Tá bom. Isso. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ao lado do Sandro. Essas oportunidades são muito especiais sempre e eu agradeço muito por isso. Espero que eu possa contribuir de alguma forma. Eu costumo perceber que os tombos dos outros sempre são exemplos para a gente, né? A gente não dá tanto valor, muitas vezes, para a nossa experiência de vida, para as nossas superações. Mas quando a gente vê a superação do outro, a gente, muitas vezes, se motiva mais, né? Tenho certeza que todos que estão aqui têm histórias maravilhosas aí de superação. E espero que a minha possa inspirar alguém e um dia ouvir a história de vocês aí para me inspirar também.
Bom, meu nome é Cássio Medeiros de Carvalho, hoje eu tenho 40 anos, sou casado com a Evelyn, tenho uma filha que vai fazer 3 anos daqui 10 dias, um pouquinho mais, uns 15 dias. Tenho deficiência visual parcial, que a gente chama de visão subnormal, mas ela é bem severa. Eu tenho um resíduo visual apenas, né? Uma visão bem baixa. Mas não só eu e meus irmãos. Quem participou da live da semana passada conheceu o Caio. O Caio também tem uma história aí, não digo nem de superação, já digo de sobrevivência, né? Não é nem de superação. Quem não teve a oportunidade, tiver a oportunidade de ver o replay aí, vale a pena, que ele realmente me inspira muito. E então, o que acontece? Eu e os meus 2 irmãos somos deficientes visuais, desde de nascença, cada um com um grau, cada um com uma história. A deficiência se desenvolveu de forma diferente na vida de cada um. Eu sou advogado, hoje atuo na advocacia, na área civil, atuo na área civil como um todo, mas principalmente assessoro investidores que querem comprar imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais. São grandes oportunidades de Legal. investimento. Mas essa é a minha segunda formação. Eu me formei primeiro em ciências econômicas. A minha ideia era fazer as duas coisas juntos lá atrás, mas a vida não permitiu. Então comecei pela economia e depois fiz direito. Porque eu sempre acreditei que as duas seriam boas ferramentas independente da minha atuação. Eu não sabia muito bem o que fazer lá no início da minha vida. Então eu falei, eu preciso fazer coisas que vão me dar condições de fazer várias outras coisas, né? Ferramentas poderosas. E tanto a economia quanto o direito realmente me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Hoje eu sou Show de autônomo, né? bola. Tenho meu escritório. Ô Cássio, fala uma coisa pra mim, cara. Você comentou coisas super importantes aí pro tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é a resiliência, né? Sim, E em conjunto a gratidão e a perseverança. Não tem como falar de um e não falar do outro. sim. Mas o que que acontece? O que que move você hoje? O que que movimenta teus passos hoje? Porque é impressionante quando você fala, eu que conheço a tua história, um pouquinho dela e a do Caio, quando você fala para mim que você nasceu dessa forma, com uma limitação visual, e que a tua visão é muito baixa, e depois você logo em seguida me dá uma pancada, uma boa pancada, né? De resiliência, onde você fala e menciona que você é formado em 2 faculdades, né? Então, primeiro você se formou em economia e agora você se formou em direito e ainda mais, além de se formar, trabalha, né, cara, com isso por conta própria, tem o seu próprio escritório, né, cara? Isso, antes de você me responder, deixa eu só dar boa noite pro pessoal aqui. Fefe Pena, boa noite. Fábio Araújo, Fernanda, Matheus. O pessoal tá entrando na live aqui. Muito bacana, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então, Cássio, quando a gente fala sobre esse tema, a primeira coisa que as pessoas abordam, a primeira ótica, né, a primeira visão que se tem sobre resiliência é que a gente precisa ter força. E eu digo que não, que a gente não precisa, ou é a polaridade, né, menos ofensiva da força, né? E a força pode ser mensurada hoje de qualquer forma, de diversas formas, né? Não é de qualquer, desculpa, de várias formas, né? E quando você me fala isso, eu queria te perguntar isso, o que que te move, o que que te movimentou, o que que te movimenta para poder fazer isso, ter essa dedicação, essa determinação para poder estudar e atuar como direito hoje, como advogado, cara? O que me move sempre foi a realização. Eu sempre gostei de realizar as coisas. Eu não consigo pensar em algo sem pensar em realizar algo. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um plano, eu vou fazer de tudo para realizar. Se der errado, a gente muda, vai para frente, faz outra coisa, não tem problema, mas realização. E principalmente sempre tentando me superar, olhando para mim, tentando ser melhor a cada dia. Eu acho a maior perda de tempo do mundo quando as pessoas ficam se comparando. Eu acho que ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem muito potencial, mas as pessoas têm objetivos e sonhos completamente diferentes, assim como potenciais completamente diferentes, talentos completamente diferentes. Então, em vez de olhar para o outro, querer ter a vida do outro, querer ter a mulher do outro, o emprego do outro, o carro do outro, pensa o que você quer ter para você, quem você quer ser melhor amanhã,
né? E trabalha em você, na sua vida. E aí eu acho que a primeira grande força que a gente tem é a gratidão. Então, a gente tem que ser muito grato por aquilo que a gente tem e deixar de perder tempo sofrendo com aquilo que a gente não tem, né? E se realmente Sim, quer com ter, se certeza. realmente tem valor para você, faz o que é preciso para conseguir. Não adianta reclamar e não realizar, né? Não fazer o que é preciso para conquistar aquilo. Você hoje, assim, categoricamente você vem me pegando de surpresa com muita citação que você está colocando, muito bonita, né? Porque veja, quando você fala que que te move a realização, né? Todo ser humano é movido à realização. Porém, poucos deles conseguem intensificar essa realização, né? E quando a gente tem esse olhar, esse prisma da realização mais aprofundada, a gente consegue, como que eu posso colocar, realizar muito mais. Porque a gente consegue entender, e eu também sou assim, que quanto mais você realiza com esse valor da realização, menos coisa você precisa realizar, porque é muito mais intenso o pouco que você realiza, né? E aquilo que você realiza de verdade, é um valor, é um negócio que movimenta sentimentos, né? E no quando quando eu realizo com menos, mas com muito mais intensidade, eu mexo um negócio aqui dentro, é impressionante. Me dá energia, me dá uma satisfação, me dá um negócio gostoso de sentir. No primeiro momento, a gente, por isso que eu falei que a força, ela pode ser medida de diversas maneiras. Como você colocou, a gratidão, ela é uma coisa, eu até sinto um pouco, porque muitas pessoas hoje usam o termo gratidão como amuleto, né? Então é muito fácil hoje você falar que estar grato. E a gente confunde muito o sentimento da gratidão com a forma de agradecimento. Porque o agradecimento ele faz parte da nossa educação. Não, muito obrigado, né, cara? Mas quando a gente consegue realizar uma coisa muito forte dentro do coração, a gente realiza e a gente se sente grato por aquilo e coloca aquilo automaticamente a serviço dos outros, a serviço do mundo, né? Porque a gente já está preparado para poder realizar novamente e continuar realizando sempre. É um negócio muito louco. E depois você falou uma coisa para mim que, quando você falou assim, olha, o que me move é a realização. Eu senti vontade de perguntar para você naquele momento, qual que é. Porque assim, cara, vamos ser bem honestos aqui, eu e você. Dois corações que se uniram aí, movido por essa força, né? Que a gente acredita, por essa energia maior, né? Então veja, quando eu vou repetir, vou voltar à primeira pergunta. Quando eu falo para você, olha, o que te move, o que moveu você tendo essa limitação visual, você se formar em duas faculdades? Porque muita gente fica chorando hoje, fica reclamando, fica blasfemando, né, cara? Que não consegue isso, não consegue aquilo, né? Porque não dá certo isso, não dá certo aquilo. Aí vem você com a tua limitação, que a gente acha que é uma limitação, mas não é. A gente sabe, nós dois sabemos disso, né? Que muitas vezes vocês conseguem enxergar muito mais do que a gente, que não tem essa limitação física, né? Mas existe uma causa por trás disso, existe uma missão por trás disso, um propósito. Ô, Sandro, o propósito é o nosso propósito de vida, né? Eu nunca gostei de rotina, né? Aquela coisa de acordar, trabalhar, chegar, jantar, dormir, acordar, trabalhar, jantar, dormir. Quando você entra no automático, você deixa de agir, né? Você só é passivo, você deixa de ser ativo na sua vida, de construir sua vida. Você deixa a vida te levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho. E essa monotonia do automatismo das vidas, isso para mim nunca me motivou, isso nunca me desafiou. Eu não gosto disso. E às vezes até tenho inveja das pessoas que gostam disso, porque tem dias que você está tão cansado que você olha aquela pessoa que tem horário para sair, horário para chegar, tudo vai falar assim, meu, que delícia, agora eu estaria tranquilo. Mas eu não aguentaria, né? Seria um período muito curto de prazer e logo eu estaria entediado e deixaria de ter essa rotina para ter alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Então,
eu acho que a gente tem que sempre construir. Mas essa é a minha vida, a minha forma de ver. Tem gente que gosta dessa rotina, que é feliz nessa rotina. E não tem nada de errado nisso. A gente tem que ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que buscar a nossa felicidade ao invés de olhar a felicidade do outro. Né? Porque o que é bom para Com mim certeza. pode não ser bom para você. Né? Às vezes não é bom para o outro, né, cara? Claro, claro. Exatamente. E as pessoas que têm uma vida completamente diferente da minha, elas têm a missão delas, elas têm o propósito delas, e elas impactam muito a sociedade, as outras pessoas com o que elas fazem. O importante é você não nadar contra a maré, né? Tentar entender qual é o seu propósito, a sua vontade de viver, né? O que te deixa realmente com brilho no olho, com vontade de fazer as coisas, vontade de acordar, né? Mas, Isso é lindo demais, né, cara? Porque a gente acaba. Eu acho que dessa maneira que você está colocando, as coisas ficam muito mais simples, muito mais claro, né? A gente acaba buscando coisas no nosso interior que faz com que a gente se movimenta baseado naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é, e esquece um pouco o espaço do outro, no sentido figurativo, né? De você se preocupar tanto com o outro, porque o outro deu certo, porque para o outro foi melhor, porque para o outro é isso, porque o outro é aquilo, e a gente esquecer da nossa essência, da nossa própria condição de agir em função do nosso próprio benefício, né? e o Então, é um contrário negócio também é muito bacana. verdade, né, Sandro? Se a gente fica dependendo da opinião dos outros, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum, né? Porque todo mundo tem opinião Sim, sobre a nossa vida, do mesmo jeito que a gente tem opinião em relação à vida dos outros, né? Então a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita. Se alguém falar para você que você é capaz ou que você não é capaz, com certeza ela estará errada nas duas questões. Porque ser capaz ou não com ser capaz certeza. depende de capaz para quê, né? Para o que você é ou É, deixa de ser capaz. na verdade, a gente, para falar que o outro não é capaz ou que ele é capaz mais do que a gente precisa ter a atitude, ter o discernimento de definir para nós mesmos o sentido da palavra capacidade dentro da nossa percepção de mundo, né? É Dentro verdade. daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente é, enxerga, né, cara? Isso é muito, assim, muito forte, né, cara? Se você tivesse hoje, ô Cassio, eu vou te fazer um pedido, cara. Dentro de toda a tua, né, existência aqui corpórea, né, dentro dessa, desde quando você nasceu, que você usou esse termo, quando você começou a live, você falou assim, nossa, eu nasci assim, né? Aham. Então, eu vou tocar assim, desde a tua existência corpórea, da tua vida atual, aqui agora, nesse exato momento, você, por tudo que você passou e por tudo que você precisou vencer internamente, né, para lidar com a condição dessa limitação visual, para conquistar as duas faculdades, para conquistar o teu escritório, a tua advocacia, para conquistar a tua família linda, para conquistar a vida da forma que você fez, como é que você definiria hoje a palavra resiliência? Então, Como é que você pode, o que você pode trazer dentro dessa palavra para as pessoas que estão assistindo, um sentido para você, da tua percepção, para o teu conhecimento, o teu entendimento, porque só você passou pelo que você passou até hoje, só você lida com essas vitórias constantemente. Como é que está isso para você internamente? Como é que você definiria a palavra resiliência, Cássio? então, quando a gente fala muito quando a gente está conversando numa live, numa palestra, numa apresentação, a gente valoriza muito nossos pontos fortes e nossas Sim, realizações. Mas não existe sim, história de ninguém, história de vida de nenhuma família, de nenhuma pessoa que não esteja recheada de problemas, de tropeços, sim, sim. de tudo mais. Né? E a minha vida não é diferente de ninguém. Né? Tive e tenho diversas dificuldades e problemas. O que eu tenho muito claro para mim, e aí eu não é clichê, eu nem gosto muito da palavra gratidão no sentido de resposta. Alguém te faz uma coisa e fala gratidão. Eu acho que você desvaloriza o sentido da gratidão, porque a gratidão é algo muito íntimo, né, para ser falado de uma maneira tão aberta assim, né? Então, como que eu penso, né? Como que eu levo a minha vida? E isso é, assim, do fundo do meu coração mesmo. Eu sou muito grato, né? Sou muito grato a Deus, sou muito grato à minha família, sou muito grato aos meus amigos. Então, quando eu tô ali naquela dificuldade, naqueles momentos muito difíceis,
Primeira coisa, eu começo a lembrar de tudo que eu tenho, e não do que eu não tenho. Tudo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho pouca visão, tenho baixa visão. Mas o pouco que eu tenho, eu não quero perder. Eu sou muito grato por aquele pouco que eu tenho. Aquele pouco de visão que Sim, eu sim. tenho, para mim é muito. Se eu perder ele, eu estou perdendo muito. Então, eu sou muito grato por aquilo que eu tenho. Então, a primeira coisa, quando eu estou num momento de dificuldade, é relembrar e ser grato por tudo que eu tenho, né? E com É o isso, foco no positivo, né, o Cássio? eu não digo nem que eu foco no positivo, eu digo que é pé no chão. Todo mundo tem algo para agradecer. É pé no chão, isso é real, isso não é, Independente da não é situação que se autoajuda. passa, que se vive, né, cara? Não é Sim. autoajuda, isso é real. Todo mundo tem algo para agradecer porque poderia estar pior. Ou em um aspecto ou em outro, poderia estar pior. Então, acho que a primeira coisa é gratidão. E a segunda coisa é perseverança. Então, que significa resiliência para mim? Resiliência para mim significa tirar força de todos os recursos que você tem para voltar a se mover, para voltar a realizar. Então, primeira coisa é a gratidão e depois é a perseverança, é começar e não desistir, né? Escolher um caminho, escolher com base em fundamento, um caminho que você entenda realmente o que precisa para ser feito para chegar lá, buscar entender esse caminho, o que precisa, e aí é perseverança. É saber que vai vir pancada Show, e não desistir, né? Vem pancada de show, todo show. lado, mas aí você cai para um lado, levanta, cai para o outro, levanta, vai Sim. devagarzinho. Não adianta forçar muito a natureza, né? Você tem que É o ir percurso das navegando. coisas, né? Não adianta. E eu, assim, eu vou te fazer um paralelo aí, tá? Antes de eu fazer esse paralelo, só vou ler um comentário, uma pergunta, talvez, aqui que o Fernando Pavão fez, tá? Uhum. Cássio, você acredita que a resiliência cresce dentro da gente de acordo com as adversidades que enfrentamos? Eu acredito sinceramente que a resiliência é um poder interno de todo mundo. Todo mundo tem o poder da Bri- resiliência, mas a gente desenvolve ela conforme a gente exercita ela. E conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai adquirindo mais experiência, a gente vai adquirindo mais sabedoria. Então, com o tempo, a gente perde menos energia, né, para se levantar, né, e voltar a realizar novamente, porque a gente vai aprendendo a lidar e dar valor muito mais para as coisas mais importantes e muito menos valor para as coisas pequenas. Então, eu acredito realmente que com o tempo, com as experiências e principalmente exercitando a resiliência, né, não basta só deixar a vida passar. Você tem que viver, né? Você tem que viver intensamente o problema. Não adianta fugir do É, problema. Viver o eu problema, sempre, você eu sai sempre dele. falo, eu sempre falo isso que você falou agora, que a resiliência, ela é um exercício constante, ela é um exercício diário, né? Aos pouquinhos, claro que aos poucos, aos passos, aos aprendizados que chegam. Eu não falo derrota porque eu não encaro nada como derrota, mas as situações menos favoráveis e as positivas também. Eu não acredito mais no termo situações negativas, porque tudo vem para um aprendizado, para um crescimento, né? Depois que a gente passa o que a gente passa, a gente começa a enxergar a vida com muito mais simplicidade e com muito mais resiliência. E é impressionante como um momento vai fortificando o outro. Você passa pela dificuldade hoje, quando surge outra amanhã, você se sente mais forte automaticamente, né? Mais forte no sentido do entendimento, da compreensão, de praticar aquilo que você trouxe, que é você olhar ao teu redor, o que você tem de positivo, para que você possa passar por essa ou aquela situação, né? E como naquela situação por onde eu passei, né, cara, na época do presídio, né? E eu pude vivenciar tudo isso ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que quando eu tomei a decisão de acabar com aquele processo na minha vida, né? Eu nem pensava que no momento, no ápice da dor, você não pensa em resiliência, né? No ápice da dor, você pensa sempre em buscar a solução, mas você não sabe aonde. E aos poucos, quando você busca o equilíbrio, quando você busca o discernimento, quando você entra em contato com você, começa a surgir os recursos necessários que você tem internamente e você começa a ver as pessoas, os lugares, as coisas com outro olhar, né? E aí você consegue observar os recursos que estão disponíveis. Você começa a absorver a força desses recursos, se apropriar da força desses recursos e assumir que uma determinada situação, sim, você é capaz de passar, né?
Então, e quando você tem essa percepção e você começa a entender, trazer para o campo do entendimento, né? E talvez não perguntando. Eu até fiz um post no Instagram semana passada, né? Esses dias que passaram, porque em vez de você perguntar por que Deus comigo, pergunta para ele assim, por quê? Qual é o aprendizado? Né? O que eu tenho que aprender com isso? Né? E isso me deu muita força. E quando eu comecei a entender o que eu tinha que aprender, eu comecei a automaticamente ser grato. Né? E ser grato mesmo, em saber o que eu posso fazer nesse momento, mesmo estando nessa situação de alta vulnerabilidade, de você emocional, alta vulnerabilidade emocional, e você pensar em fazer algo para que os que estão ao redor de você não se sintam da mesma forma. Né? No meu caso, a minha família na época, naquela situação que aos poucos eu vou começar a trazer ela aí para o pessoal poder usufruir, né, dessa resiliência, dessa ressignificação que eu consegui tratar um pouco com o Caio na semana passada e desse estado maior da gratidão, saindo do agradecimento e da perseverança. Então, eu não sei se a gente conseguiu responder a pergunta do Fernando, acredito que sim, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tá. Veja lá, cara, as coisas vão. É tão, como se fala? É tão forte isso, né? Eu me considero um cara muito resiliente e a vida, graças a Deus, me deu essa condição da resiliência. E eu sempre prego isso, né? Que a resiliência, mais do que um estado, ela é uma condição, né? É uma condição de resiliência e quando ela se junta com esse estado maior da gratidão, a gente se sente tão empoderado, cara. Tão, como se fala? Grato. Eu sempre uso um termo muito bacana, eu gosto muito, quando a gente grato na essência, né? Então, ser grato na essência é você não pensar em retribuir nada. Você simplesmente faz porque você é. Você faz com o coração aberto. E isso não importa nem quem você está ajudando ou quem não está ajudando, ou a si mesmo. Né? E quando você faz com esse estado da gratidão, você se sente no estado maior, tão sutil, que você consegue ficar feliz com você mesmo. Sentir paz emocional, sentir paz interiormente, sem ninguém te falar nada. Você simplesmente sente. Olha só uma coisa. É muito esse momento de vida que nós estamos passando, né? Desde quando começou a pandemia, isso é muito muito forte também, né? Desde quando começou a pandemia em fevereiro do ano passado, aquele desespero que a gente viveu, que o planeta viveu, né? A gente, nós dois, com certeza, e muitas pessoas, a grande maioria, eu digo, teve acesso e acessou ao mesmo tempo a resiliência, porque nós precisamos ser fortes pra caramba, emocionalmente, para poder entender o que estava acontecendo naquele começo de tudo. Precisamos ser, hoje, depois que passou uma etapa da pandemia, porque graças a Deus chegou aí uma breve solução aí da vacina, né? Uma esperança pra gente. A gente tem que ser grato mesmo, grato porque a gente estamos aqui, né? Entre tantas pessoas que perderam suas vidas, que ficaram internadas em UTIs, né? Mesmo os que se recuperaram, mas tiveram contato direto com o coronavírus, a gente está aqui. Você foi um deles, que sua família pegou, né, a Covid e você encarou com um baita amadurecimento, uma baita perspectiva. Como é que você vê todo esse momento, Cássio, da pandemia, esse momento que a gente está vivendo? Ô, Sandro, quem pegou primeiro foi minha filha e eu acho que foi um dos maiores medos que eu já senti na minha vida ali naqueles primeiros momentos, porque é o medo do desconhecido. Se você pega uma doença, Sim, por mais grave que ela seja, mas que ela é conhecida, você sabe o que te espera. Quando você pega algo que você não conhece, ou que ninguém conhece, aí você começa a ter o medo, porque a nossa cabeça é fantasia. Então, eu tive um medo enorme quando eu descobri que ela estava. Eu não tinha medo de pegar, assim como eu acabei pegando, eu, minha esposa, né? sim. Mas você tem o medo de perder aquela pessoa que você ama, né? E depois, quando você pega, você tem o medo de deixar aquela pessoa que depende de você, né? Então, aí nesse processo todo, você tem que assimilar tudo isso e criar coragem para seguir em frente. Mas à primeira vista é um medo. Só que o medo, ele cega a gente e cega até o cego.
né? Não é, não O é. medo ele é um bom aliado se ele tiver na medida certa, mas se ele passar da medida, ele anula a gente, né? Então, essa pandemia, eu acho que ela trouxe para a gente, primeira coisa, saber lidar com medo, que o medo não leva a lugar nenhum, que a gente precisa de esclarecimento, iniciativa e atitude, né? A segunda coisa que eu acho que essa pandemia trouxe para a gente, revelação, revelou o caráter de muita gente ruim, revelou o caráter de muita gente boa, revelou a solidariedade de muita gente boa, revelou a capacidade das empresas de se adaptarem, coisa que nem elas mesmas acreditavam que era possível, né? Empresas que falavam, eu não posso pôr meu funcionário em home office porque tem risco de vazar informação, isso aconteceu muito com os bancos e tudo mais. Da noite para o dia, todo mundo teve que ir para home office e tudo foi possível, a segurança possível foi implementada. Então, aqueles que tinham dificuldade com reuniões virtuais aprenderam a lidar, podem não gostar, podem não preferir, mas aprenderam a lidar, né? A verdade é que você não precisa gostar nem preferir, mas a gente tem que saber lidar mesmo com aquilo que a gente não gosta muito, né? Eu acho que a pandemia Sim. trouxe diversas coisas positivas, né? E, mais uma vez, né, temos que ser muito gratos porque ainda estamos aqui, né? Poderíamos não estar. É isso que eu ia te Ninguém está perguntar livre, agora, né? né? O que que você, se você tivesse hoje, né? Eu acho muito bacana essa percepção, tá? E se você tivesse hoje que agradecer aí, porra, duas coisas, assim, fora de série, se você ser grato verdadeiramente pós-pandemia, uma você já falou, que é agradecer porque você está aqui, né? E para o pessoal poder olhar para a vida de uma forma mais simples. O que que você, e com menos dor, né, cara? O que que você agradeceria hoje, nesse momento pós-pandemia, como um ser resiliente que você é? Eu acho que eu só tenho a agradecer estar aqui, minha família também está, meus amigos também estão, as pessoas que eu amo estarem aqui ainda, porque poderiam não estar. E aí você percebe, né, que a vida material, ela é importante, mas ela se torna irrelevante em um segundo, quando você imagina que você pode perder alguém que é muito importante para você. E assim, a gente vai morrer, a nossa família, nossos familiares vão morrer, isso é inevitável, né? Mas vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né? Vamos curtir a nossa família, nossos amigos. E essa pandemia está dificultando um pouco isso, né? Porque a gente tem dificuldade de encontrar as pessoas. Então você fica num Com dilema, fica num certeza. dilema. Eu não vou ver minha avó e aí ela morre de infarto. E aí? Ou vou ver minha avó e ela morre de corona. E aí? Né? Que eu faço? Que deve ser feito? É, É difícil. e eu acho que a pandemia também trouxe esse olhar para nós, né, o Cássio? A gente mora numa cidade tão corrida, né? Você está perto de São Paulo aí, no ABC, e a gente, assim, a gente vive numa correria tão grande em busca de dinheiro, em busca de contratos, de projetos, de clientes, de empresa, né? A gente mora numa cidade que a gente literalmente perdemos 2 horas para quem depende de condução dentro de um transporte público para chegar até o local de trabalho, né? A gente chega exausto em casa de noite, a gente pega aí, porque não é só o tempo perdido. Eu falo que é perdido por todos os aspectos, né? Você ficar com o carro parado numa marginal Tietê, numa marginal Pinheiros aqui em São Paulo, é um desgaste muito grande, psicológico, emocional, que é imperceptível, né? Ele é imperceptível, mas ele é muito grande. A gente não percebe pelo hábito, pelo costume, né? A gente se Mas, adapta. mas ele judia, a gente se adapta, mas a gente perde muito com isso, né? E a gente não percebe como isso nos afeta, né? E aí a gente, a mesma a família estando próximo da gente, a família estando aí perto, às vezes no bairro do lado, às vezes um está na Zona Leste, outro na Zona Sul, e a gente fica tempos e tempos sem se ver, né? Isso acontece também na minha família. E cada um está num lugar diferente, cada um está na tua busca, né? Do teu crescimento, da correria do seu trabalho, buscando o teu sustento, que é a vida cotidiana de uma grande cidade como São Paulo, né? E de repente, eu acho que a pandemia trouxe esse olhar. Quantas vezes eu pude ir na casa de um tio, na casa de um irmão, na casa da mãe, na casa da avó, e a gente, na casa de um amigo, talvez, e a gente não vai, porque a gente está cansado, porque a gente trabalhou muito, porque a gente tem outras coisas para fazer, porque a gente precisa ir no shopping, porque a gente precisa fazer isso e aquilo, né?
e de repente você viu pessoas indo embora que você não teve chance de se despedir, né? Então eu acho que a pandemia também trouxe esse olhar para que a gente pudesse olhar com mais sentimento verdadeiro, com mais amor, com mais gratidão pela vida, e a gente não alterar por causa disso, mas a gente dar vazão a alguns valores que são invisíveis na gente, né? Porque a gente precisa demais, essa percepção eu estou tendo desde quando começou a pandemia, né? A gente voltar, talvez, a busca pela conexão humana. A máquina, o celular está tão forte, a gente vê pessoas andando na rua, na calçada, passa diversas pessoas do ao lado, a gente não tem a capacidade de dar um bom dia, né? Ver um amigo, não dar um abraço, a gente conecta com as pessoas hoje através de mensagem. Às vezes eu vejo pessoas trombando uma nas outras nas ruas, né? Porque não olha, não percebe a presença do outro e está direto ali olhando para o celular, não vê um poste na frente, né? Então, o quanto a gente estava precisando desse lado, né? De a gente dar um choque na gente de sentimento, de emoção, e a gente poder se reconectar com a nossa essência, se conectar com o amor, com um olhar fraterno, se conectar e achar que do outro lado também é uma vida, do outro lado também há um coração que pulsa, que bate, né? Um coração que emite, emana sentimento todo o tempo, né? Eu acho que é muito bacana a gente olhar para esse lado do ser humano em si, um pouco mais, um pouco mais como se fala, de apreço, de carinho, de afeto, de acolhimento, de amor, né? Eu acho que eu aprendi muito isso também na pandemia, tá? É muito, muito bacana. Uma coisa que me ajudou, e eu não posso negar, não posso deixar de falar isso, né, cara? É sensacional e de forma extraordinária o quanto a busca constantemente por ciências, por teorias, por filosofias, né? Cara, o que me ajudou nessa pandemia, né? Eu estudei inteligência emocional e venho praticando isso e venho estudando isso. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu fiz um treinamento para poder me formar em treinador de inteligência emocional, né? Porque é um assunto que me ajudou muito, 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 muito passar por essa pandemia, com muito discernimento, com muita responsabilidade, com muita vontade de viver e com menos sofrimento, saca? Porque a gente, como se fala, a gente entra num conflito interior muito grande. E agora, o desespero, o medo, a impaciência, a intolerância, né? O medo até de conviver. Como é que nós vamos conviver todo mundo dentro de casa, que nós não somos habituados a isso, cada um só se vê à noite. E agora a família grande, como é que a gente se vê toda hora, todo instante dentro de casa? Como é que vai ser a partir de agora? Como é que nós vamos fazer para poder olhar para o costume do outro, para o hábito do outro, para o jeito do outro, para a forma, para esse conjunto todo, se a gente não consegue se entender? E aí eu fui buscar mais e mais e mais inteligência emocional para que eu pudesse transmitir segurança, paz, acolhimento para minha própria família e para mim também, né? Então, como fez sentido as coisas para mim com essa pandemia, nesse sentido emocional, nesse sentido familiar, de amor, etc. Tá? Muito, muito legal. Eu vou te pedir para você contar, cara, talvez agora, nesse exato momento, eu acho que eu vou sacanear você, cara. Porque é tão gostoso eu conversar com você, com o Caio. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas. Mas quando eu olho para vocês e cada vez que eu escuto um pouquinho, um pedaço da história de vocês, me dá vontade de fazer essa pergunta, né? E eu fiz isso com o Caio na semana passada também, né? Qual é o segredo? Qual é o segredo para você estar sempre assim bem? Porque você falou uma coisa muito, muito forte agora há pouco. Que a gente, quando está numa palestra, numa live, está escrevendo para alguém, ou está no bate-papo, a gente sempre coloca, sempre pontua as coisas boas, como se nada de ruim acontecesse para a gente, né? Nenhuma situação desconfortável aparecesse no nosso caminho. Como se a gente não tivesse desafio para poder solucioná-los todos os dias, né? Porque nós somos pessoas comuns, e pessoas comuns têm problema todo dia, têm alegria todo dia, nós navegamos por diversas dimensões todo dia, né? Então, qual que é o segredo, né, para você se manter bem, psiquicamente falando, tá? Espiritualmente falando, qual que é o segredo que você poderia compartilhar com nós hoje, para que você se mantenha bem assim, cuidando do teu bem-estar, com tudo isso, com essa pressão social que nós estamos vivendo? Qual é o segredo, Cássio?
Conta pra gente um segredo aí que você poderia compartilhar com a gente para entender e nos posicionar assim, olha, pô, se eu fizer isso, também vou manter o meu bem-estar, vou manter o meu equilíbrio emocional e espiritual, principalmente, né, a força interna para a gente seguir adiante. Eu vou falar assim, estritamente da minha realidade, né? Então, assim, dentro da minha realidade, a primeira coisa, eu tenho uma fé muito grande. Eu acredito muito em Deus e eu tenho uma certeza interna que as coisas vão dar certo. Eu posso não saber o que é dar certo, mas que vai dar certo, eu sei que vai. Então, tendo essa certeza, a gente tem um pouco mais de paz de espírito. E tendo essa paz de espírito, mesmo os problemas acontecendo, você consegue levar isso de uma maneira mais leve, né? E principalmente sabendo que ninguém tem culpa dos seus problemas. Então eu não admito ser, né, deselegante ou ser mal educado com alguém simplesmente porque eu estou com problema, né? Então, se eu não levo nada do que é meu de problema para os outros, a não ser para compartilhar com um amigo e pedir uma recomendação, uma opinião, é outra história. Mas descarregar um problema em alguém, né, um problema que é meu, isso eu acho totalmente errado. Então, se você não vai levar para o outro o seu problema e você tem certeza que as coisas vão dar certo, e essa certeza é uma fé, porque não é uma certeza racional, né? Porque muitas vezes você não tem controle da situação e você não sabe como resolver o problema, pelo menos por enquanto. Então é fé, né? Então, tendo essa certeza interna, não levando o problema para os outros, é tendo bom humor, né? Eu acho que o humor é a maior energia que a gente pode ter no dia a dia, brincar com tudo, ser educado com todo mundo, tratar bem todo mundo. Quando você é bem-humorado e você é educado, acho que a educação é importantíssima para todo mundo e hoje a gente vê que a gente vem perdendo essa questão de carinho, educação com as pessoas, né? Respeito, ouvir o que a pessoa tem para te falar. Você tendo humor e tendo educação e tendo carinho com o outro, seja lá quem o outro for, tudo fica mais fácil e mais gostoso, né? Então, às vezes, você está com aquela pressa, você está com um baita problema nas costas e um cara na rua para te perguntar uma coisa, falar uma besteira, falar uma bobagem, você não está nem ouvindo o que o cara está falando, porque, pô, não te interessa o que o cara está falando, você já quer ir embora. Não, para. Ouve o cara. Se ele pediu sua atenção, dá sua atenção para o cara. Mesmo que aquilo não for ter nenhum valor prático na sua vida, pode ter um valor muito prático na vida dele. Ouve, conversa e vai embora, né? Com a certeza de que você realmente tem, no mínimo, educação de ouvir o próximo, né? Então, eu acredito que a educação e bom humor é que faz a gente levar a vida de uma forma mais leve. Uma coisa que eu admiro muito é essa... Veja, eu te fiz uma pergunta, qual é o segredo que você, como se fala, pode compartilhar com a gente para que a gente possa manter o equilíbrio emocional, nós possamos manter, né, o nosso bem-estar e cuidar, é uma forma de cuidar de nós mesmos, né? Se alimentar, e aí você traz, né, algumas pérolas, né? Você traz algumas pérolas, né? Porque você traz uma coisa que eu amo, que eu não abro mão hoje na minha vida, que é a educação, e você traz a alegria, o humor, né? Cuidar do teu humor é uma coisa essencial. Mas em paralelo a isso, você trouxe uma coisa, de novo, que é muito forte em você. Eu hoje, eu consigo reconhecer em você, né? Que é a gratidão, né? E principalmente a empatia. Porque, assim, e agora eu estou entendendo, porque todas as vezes que eu te liguei, né? Porque a gente está se falando, e eu te ligo, e você está sempre disponível a escutar, né? Seja no âmbito comercial, social, ou até mesmo pessoal, né? E você nunca, assim, não, agora eu não posso. E quando você, às vezes que você falou para mim assim, Sandro, agora eu não posso, mas eu posso te ligar a tal hora, naquela hora você estava me ligando, e você não tinha, você não traz interesse, pô, o que será que esse cara quer? Né? Você simplesmente, e aí, o que eu posso ser útil para você, que eu posso te ajudar? Então eu consigo reconhecer em você esses valores da gratidão, da empatia, não sei se é um valor, se é uma condição extraordinária de um ser humano do bem, de um ser humano resolvido emocionalmente.
Isso não quer dizer que você não tenha problemas com o seu sentimento, está sempre alegre, né, Cássio? Está sempre feliz, não acontece nada de errado, como a gente já falou aqui, né? É um negócio que tem que ser muito bem ponderado, muito bem equilibrado, mas quando se tem maturidade para lidar com essas adversidades, as coisas fluem nesse sentido, né? A gente pode não estar alegre, mas feliz a gente tem que estar sempre. Com certeza. Sempre, sempre, sempre. Né? É o que eu sempre vou questionar o seguinte. Né? Você perde uma pessoa, você está triste. Mas você não é triste. Você tem que ser uma pessoa feliz. Mas naquele momento, por todos os motivos, você está triste. Mas aquilo ali tem que passar, né? E a felicidade tem que voltar. Ela tem que ser permanente, né? Felicidade Sim. interna. E veja, quando eu vou colocar alguma coisa em check hoje, tá? Colocar alguma coisa em questionamento hoje, a minha primeira questão interna é: eu sei o que é isso? O que significa isso para mim? Né? Por exemplo, a felicidade, né? A gente tem que ser feliz, a gente é feliz, às vezes até inconscientemente a gente não sabe o quanto a gente é feliz, né? A gente nunca, a gente sempre, nós temos o hábito, o ser humano tem, nós não, os seres humanos têm o hábito de sempre olhar primeiro o lado negativo, né? Porque a cabeça, a nossa... Oi, pode falar. Se nós formos gratos por aquilo que nós temos e deixarmos de perder tempo com aquilo que não temos, de ficar dando valor para aquilo que nós não temos, nós sempre vamos ser felizes. Isso não significa que você não possa buscar mais, buscar algo. Sim, mas sendo grato com aquilo que você tem, você já é feliz com aquilo que você tem. Né? Sim, mas assim, existe uma palavra que eu estou usando demais, que é o discernimento. Para eu considerar que eu sou feliz, né, conscientemente, eu tenho que ter muito bem definido dentro de mim o significado da palavra felicidade. O significado da palavra riqueza, prosperidade. São palavras que mexem muito com a gente. Né? Às vezes a gente não tem consciência, não é consciente o tanto que você é feliz e não sabe disso. Né? Porque a gente tem o hábito, sim, de olhar para as coisas negativas, porque a cabeça da gente, a mente da gente é preparada para isso, para que ela dispare automaticamente a condição da proteção. Né? Então a gente pensa, e a gente tem, como que eu posso dizer, uma parte sutil e espiritualizada, todo ser humano tem. E a gente tem, como por exemplo, sentidos invisíveis, né? Porque a gente consegue pressentir, a gente sente quando algo vai acontecer, quando algo não foi legal, a gente sente, não precisa falar. Né? A gente sente isso naturalmente. Então todo ser humano sente. Né? Essa condição, por exemplo, para mim, muito tempo, só para exemplificar isso, durante muito tempo, riqueza para mim foi ter dinheiro, foi tentar comprar casa própria, foi comprar um carro novo, isso era riqueza para mim. Né? E eu não sabia que inconscientemente eu era feliz, eu era rico e não sabia. Porque a riqueza para mim hoje é quando eu vejo os meus filhos sendo educados pela minha esposa, quando eu vejo, chego do trabalho, minha casa está limpa, quando eu chego do trabalho, meu filho vem fala assim: papai, que bom que você chegou. Né? Quando a Fernanda, minha esposa, eu estou chegando de uma obra, chegando num trabalho, e ela fala para mim assim: Sandro, que bom, amor, que você está chegando em casa, o que você quer comer hoje? Né? Eu vou fazer uma janta legal para você. Isso para mim é riqueza hoje. Eu defini e decidi para mim, para minha percepção, o que significa a palavra riqueza hoje. E assim eu faço com a felicidade, com a prosperidade, o que é? O significado que eu atributo, qual é? Porque aí vai me ajudar a cumprir o dever de casa que você nos ensinou agora há pouco, aí no início da live. A gente não se comparar com nada e com ninguém. Nós somos o que somos e somos ricos da forma que somos. Basta a gente definir o que é riqueza para nós, o que é gratidão para nós, o que é esperança, o que é... Eu pego uma palavra dessa, eu decido dentro de mim o que é e eu sigo adiante com a minha percepção, né? Trazendo mais consciência para mim mesmo. Não para o mundo, para mim mesmo. Eu acho que quando você pensa, se eu perco esse carro, o que acontece com a minha vida? Ou se eu perco essa pessoa, o que acontece com a minha vida? Se eu perco essa situação, o que acontece com a minha vida? Você começa a entender o que para você tem mais valor, o que para você tem menos valor. Você pode até estar errado nessa ponderação em relação ao que outras pessoas pensam, em relação ao que você poderia pensar. Mas você começa a entender o que realmente tem valor para você, né? Fazendo esse exercício. Para você, né? Tem gente que pensa: se eu perder esse emprego, eu não sou mais ninguém. Depois que perde, descobre que não é bem assim. Mas, às vezes, naquele momento,
aquilo para ela é mais importante do que o, a vida de um amigo ou a companhia de outro amigo. Então, esse exercício a gente tem que fazer para poder ponderar o que tem valor para a gente e depois refletir se a gente está dando o devido valor às coisas corretas, né? Sim, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, ó, pessoal. Se vocês puderem, eu queria fazer um pedido para vocês. O Cássio ele não usa muito, mas eu gostaria muito que vocês fossem no, né, para que fizer sentido para vocês. Dá um pulo no Instagram do Cássio. O Cássio não usa muito porque, e até uma reivindicação que nós podemos fazer para o Instagram, né, Cássio? Porque a acessibilidade do Instagram para as pessoas que têm a limitação do visual, né? Fica difícil para poder acessar essa ferramenta nessa interação, né, online. Então, para quem fizer sentido, puder ir lá curtir a página do Cássio, lá no meu Instagram, compartilhar, talvez vocês possam printar uma tela dessa live, colocar nos stories de vocês, marcar a gente, para ajudar a gente a impulsionar essa mensagem para as outras pessoas, para que todo mundo tenha acesso aí a esse conteúdo que faz sentido, que possa fazer sentido para muita gente aí na rede, né? Às vezes uma atitude, uma ação pequena, um abraço, né? Se eu abraçar um e ele abraçar outro, e chegar no final de semana a gente está totalmente nos sentindo abraçado por todo um movimento gerado por uma única pessoa. Então eu peço para vocês, se fizer sentido, ir lá e compartilhar isso dentro do Instagram, ok? Beleza? Cássio, tá dando 1 hora de live. Não tenho pressa, só que eu nunca sei quando o Instagram vai derrubar a nossa live, né? Geralmente são 45, 50 minutos, agora parece que está estendendo um pouco mais, mas a gente não sabe quando ele vai derrubar a live, né? Então, para que não aconteça isso, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos pensar tentar fazer aqui nós dois juntos uma metáfora, né? Da vida que brota, né? Uma árvore da vida. Então, todo fruto vem de uma árvore, né? Que a gente pode, de diversas formas, plantar em diversos tipos de terreno, né? Então, a gente precisa, numa plantação, saber que a gente precisa ter passo a passo, a gente precisa arear o solo, a gente precisa cultivar o solo, precisa plantar, precisa regar, precisa conversar com aquilo ali, começa a brotar, começa a germinar, e daqui a pouco a gente, quando menos espera, tem um tronco ali, né? Tem uma raiz, e vai se apropriando do solo e vai crescendo. E daqui a pouco, quando a gente menos espera, ela começa a nos dar folhas, galhos, né? Vem o processo, começa a oxigenar o que está por perto e começa daqui a pouco a nos dar frutos que a gente possa se alimentar, etc. Né? Então, se você pudesse plantar hoje aqui nessa live uma sementinha do bem, uma coisa relacionada à tua causa da sua existência, o teu propósito de vida, a tua missão, a tua realização, como você trouxe, que eu adorei isso, né? A gente é muito parecido. O que você poderia plantar? Se você pudesse plantar algo aqui agora nessa live, qual sementinha do bem você gostaria de plantar para a gente deixar para a galera aí, para a gente deixar para o pessoal que está nos prestigiando aqui agora? Tá, joia. Eu vou falar, eu vou plantar essa semente através de algo que eu li num artigo e que para mim fez muito sentido, que a gente tem que passar a ter muito mais do que uma vivência ou uma sobrevivência, a gente tem que ter uma postura muito mais da espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não digo de forma religiosa, mas eu digo a gente aumentar nosso alcance, né? A gente explorar muito mais nosso conexões, potencial. né? Não ficar só no material, não só no espiritual, não só no mental, a gente tem que ser um pouquinho de tudo. Então, não adianta a gente conhecer todas as técnicas para executar o nosso trabalho, porque amar não é uma técnica, amar é entrega. Então a gente tem que trabalhar, tem que atuar com paixão, com comprometimento, com amor ao que você está fazendo, seja lá o que for. Se é um trabalho voluntário, se é o teu trabalho na sua empresa ou que você é funcionário, sempre você tem que fazer as coisas com carinho, com apreço pelo que você está fazendo, né? E isso não significa que a gente está sempre bem. A gente pode estar em depressão ou estar deprimido. E aí o que a gente faz? No meu caso, eu oro a Deus. E quando falha a autoajuda,
porque a gente hoje tem muitos recursos de autoajuda, né, muitas pessoas ensinando a autoajuda. Quando falta, pedimos ajuda do alto, porque para ele nada é impossível. E a paz na excelência não é caminhar lá para o Deus eterno, é caminhar com Ele. Ele tem toda a condição de estar ao nosso lado para mostrar para a gente aquilo que a gente ainda não conhece. E com paz a gente não tem estresse, e sem estresse a gente é muito mais produtivo. Sendo produtivo e tendo paz, a gente é muito mais feliz. E sendo feliz, a gente cresce na vida, porque todas as pessoas querem estar perto de gente feliz. Então, vamos ser felizes, vamos encontrar dentro da gente a nossa felicidade, que todos nós somos felizes, porque temos muito. Então, nós somos felizes. A gente pode não estar alegre, a gente pode estar triste, mas nós somos felizes. Nós temos muito para agradecer, não é pouco, não. Todos nós, não estou dizendo só de mim. Eu sou muito grato do fundo da minha alma mesmo, a tudo que eu tenho. E busco as coisas que eu acho que eu ainda preciso ter, seja de desenvolvimento pessoal, seja de desenvolvimento material, crescimento material, prosperidade financeira. Acredito muito na prosperidade financeira, acho que é algo que a gente precisa nessa vida para crescer, mas a gente não pode focar numa coisa só. Se a gente focar só na prosperidade financeira, vai faltar evolução espiritual. Se focar só na evolução espiritual, vai faltar dinheiro para pagar as contas. Então, a gente tem que ser um pouquinho de tudo, se desenvolver um pouquinho de tudo, porque é com equilíbrio que a gente alcança realmente a felicidade. Acho que se eu puder, Top demais. se eu pude contribuir com Pode alguém, continuar. se eu pude contribuir de alguma forma com uma pessoa que sequer, eu já me sinto mais uma vez grato por ter participado hoje desta live com o Sandro. Muito bacana, é top demais. Cara, assim, ó, de verdade. Como eu coloquei na legenda hoje, você chegou até mim, tá? Eu vou te fazer um agradecimento público aqui agora, porque eu acho que é merecedor. Você chegou até mim, nós nos conhecemos através do Caio, né? E o Caio é um parceiro, é um irmão, e você automaticamente virou nosso irmão. E desde o primeiro dia, do primeiro contato, você me tratou com muita simplicidade, com muita humildade, com muita perseverança. Olha, eu não lembro de um dia que eu conversei com você que você não estava a serviço, sempre se colocando a serviço da gente, sempre oferecendo a tua mão, sempre estendendo a tua condição, o teu raciocínio, nos ajudou a olhar para as coisas, algumas coisas que a gente estava tendo, né, de forma muito diferente. Aí você veio em função, em primeiro momento, contribuir com o IES, né, o instituto que a gente caminhou um tempinho junto, e depois você, com muita maturidade, Sandro, agora eu estou num momento de vida que eu não consigo, você sempre me mostrou uma maturidade espiritual além da média. E todas as vezes hoje, Cássio, eu falo para todo mundo assim, né, pô, esses caras tá lascado comigo, né, cara? Como eu falei para você na conferência, junto com o Cássio, com o Caio. E pro pessoal que não conhece a gente, eu sempre confundo o nome, né? Eu não confundo eles, porque são totalmente diferentes um do outro. Mas eu confundo o nome, a pronúncia do Cássio com o Caio, né? E uma vez eu brinquei com eles e falei que para mim e para Fernanda aqui em casa seria os irmãos Kaká. Lembra disso? É os irmãos Kaká, porque aí não vai o K, aí não vou errar nunca mais, né? Então, cara, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, você ter aceitado fazer essa live comigo. Eu tô começando uma trajetória agora na minha vida, você sabe disso. Para mim não está sendo nada fácil, né, a compreensão, mas eu estou me esforçando ao máximo por esse mundo digital, que a gente teve que se adaptar tão rapidamente, né? E eu poderia aqui, com os contatos que a gente tem, com pessoas que rodeiam a gente, que está estudando junto, que faz formação, pessoas que têm milhões, 1000 seguidores no Instagram, eu não sei o que, e começar a enfeitar isso daqui. Mas, cara, assim, ó, com o meu coração, eu não olhei para nada disso, e eu simplesmente pedi direcionamento para Deus, e o que eu senti no meu coração foi começar esse circuito de pré-aquecimento, né, desse trabalho, com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente sabe que vai contribuir com a gente, com o coração, com gratidão, pessoas que estendem a mão pra gente, e que não é só estende a mão e fala leva,
Vocês são pessoas que estendem a mão e falam assim, vamos junto, vamos com, né? Não é vamos lá, né? É vamos juntos, vamos com. Vocês estão sempre disponíveis para auxiliar, para falar, para aconselhar, para colocar uma visão, para compartilhar uma percepção, né, diferente. Então, cara, para você, eu te deixo aqui os meus votos de gratidão, tá? E que sempre que você precisar e puder, use e abuse, porque eu não vou cansar de usar e abusar da amizade, desse carinho, desse afeto, desse acolhimento que vocês colocaram à nossa disposição, tanto, eu falo nossa, porque tanto minha, quanto da minha família, quanto do IES, né? Vocês são pessoas que sempre estão aí para somar, tá? Então eu te agradeço do fundo do meu coração, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, pela existência que você pratica, porque muita gente está vivendo e pouca gente está conseguindo existir nesse mundo, e você é um cara que pratica a sua existência, né? Que vive a tua existência, não vive a tua vida, simplesmente. Então, receba desse lado da tela aí o meu abraço, o meu carinho e os meus votos de alegria para você e para tua família. E tamo junto. Qualquer momento, qualquer hora, a gente tá junto nessa daí. Eu que agradeço, Sandro. Obrigado por a oportunidade de estarmos juntos aí, mais uma vez agora perante os amigos que estão nos assistindo. E é o que eu falei, se de alguma forma inspiramos uma só pessoa, acredito que já tivemos muito sucesso e sou muito grato por isso. Legal, cara. Cara, fica com Deus, um forte abraço. Já bateu 1 hora de live, quase 1h10, 1h10, 1h05, tá? Perfeito. E que a gente possa aí ter mais uma. Você sabe que tem uma que você não vai escapar, né, cara? Tem uma que você não vai escapar, você e o Caio, quando a gente parar para falar sobre espiritualidade, eu vou querer demais fazer essa live com vocês. E vou arrumar um meio, se for pelo Zoom, pelo StreamYard, vou arrumar uma ferramenta que possa estar nós 3 online ao vivo ao mesmo tempo. Tá joia? Estou à disposição. Será um prazer. Só vamos falar com o pessoal aqui, ó. Gustavo entrou agora. Meu amigo, a gente está finalizando. Mesmo assim, eu agradeço demais a tua presença. O André, a Arantes, a Marilda, Leonardo, a Evelyn. Olha só que bacana. Show de bola. Então tá bom. Forte abraço para você. Grande abraço. Conta comigo sempre. Grande abraço, Sandro. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Abraço. Abração. Abraço, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Forte abraço.